Vamos ler dois versículos bíblicos. Um está no livro de Deuteronômios, capítulo 28, e o outro está no livro de Isaías, no último capítulo, do capítulo 66. Deuteronômio, capítulo 28. Louvado seja Deus. Deuteronômio 28, versículo 64. O Senhor os espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Ali vocês servirão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que nem vocês nem os seus pais conheceram. Isaías capítulo 66, versículo 8. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz os seus filhos. Olha esta palavra, pois Sião, antes que, não é a frase, é a palavra Sião. Pois Sião, antes que ele viesse as dores, deu à luz os seus filhos. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, eu vou resumir esse conceito porque, lógico que eu não tenho essa experiência. Mas a grande maioria, não são todas, tem umas exceções, mas exageradamente o normal que se subentende, vamos usar uma hipérbole de todas, ok? Todas as mulheres, né, antes de ter o bebê, elas têm um processo de dor. Então elas sentem determinado tipo aí de contração ou coisa parecida, elas sentem dores. Vamos usar essa hipérbole e tirar a porcentagem mínima. Como se formava uma nação naquela época? E até recentemente, no século XX, as nações que se tornaram independentes. A exceção da independência do Brasil, que não vou contar aqui a história, é por conta de pai e filho estar no mesmo time e não haver guerra. Se houvesse guerra, o pai tinha que matar o filho, ou vice-versa. Então houve um consenso, não houve luta por coroa. Mas como foi que os Estados Unidos consolidou a sua independência? Províncias se juntaram, derramaram sangue, tiveram sangue derramado, até conquistar a sua independência. Assim aconteceu como a Rússia está querendo anexar a Ucrânia, e eles desapareceram do mapa, deixaram de existir. Existem regiões que tinham o nome de um país e que não é mais, porque um outro país o colonizou. A antiga União Soviética, ela se tornou uma única nação, vamos usar esse termo aqui, porque ela colonizou vários países. É o normal. Os países que não resistiram, países mais fortes, desapareceram do mapa. Bom, isso não é uma aula de história, eu quero apresentar uma situação para você ímpar. Tudo de Jesus é tremendo. A Bíblia tem coisas extraordinárias. Nós apresentamos aqui, com provas bíblicas, uma profecia de Jesus Cristo, dizendo o que ia acontecer com Jerusalém. E no ano 70 depois de Cristo, aconteceu tudo aquilo que Jesus tinha falado. E nós estamos fazendo uma leitura ímpar. Em Deuteronômio 28, 64, diz que a nação israelita seria espalhada pela face da terra, deixava de existir. Depois da queda de Jerusalém e da consumação da queda no ano 135, o povo judeu ficou disperso, deixou de existir uma nação.
Esse povo ficou espalhado pelo mundo. No século 20, já no ano de 1900 e algumas coisas, apenas 5% daquela região da Palestina dominada pelos otomanos, apenas 5% eram judeus e não tinham nenhuma relevância em domínio. 5%. Não existia um povo ali junto para dizer que é uma nação. Eles viviam espalhados, é o que esse texto diz: o Senhor os espalhará entre todos os povos. Aquele Anthony Brink, secretário de alguma coisa que eu não lembro agora, americano, é judeu. O presidente da Ucrânia, Zelensky, é judeu. Silvio Santos era judeu, e tantos outros. Eles não tinham referência, eles estavam espalhados, porque a Bíblia diz que isso iria acontecer. Agora eu quero dizer algo para vocês: não existe uma única nação que sofreu um comportamento desse, de invasão e de espalhamento, e que voltou a se tornar nação. E aqui tem um texto que foge do padrão. Deus é tremendo, Ele faz isso justamente para anormalizar as coisas e dizer: eu sou diferente, vocês precisam entender que eu sou eu. Ele diz: eu sou o que sou, diz o Senhor. Ele diz assim: quem já ouviu, Isaías 66, quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Meus irmãos, que coisa absurda. Não existe um país, e em um dia o país passa a existir. Isso não existe. Da noite por dia, de uma hora para outra, um país existe. Por que eu falei sobre a palavra Sião? Porque a promessa bíblica é essa. E houve um movimento, pegando de 1930 e alguma coisa, um movimento sionista, porque a terra de Jerusalém passou a ser atribuída com o nome Sião, que tinha um monte Sião, e esse movimento sionista, ele começou a motivar judeus para irem para Jerusalém, para irem para aquela região. Após a Segunda Guerra Mundial, permita-me fazer esse comentário, que não é muito elegante, mas nós sabemos da atrocidade absurda dos 6 milhões de judeus mortos. Então isso comoveu mais ainda o mundo, de que os judeus precisavam de um lugar, porque a perseguição aos judeus não era por causa do judaísmo, era por causa da raça. Era um propósito de exterminar essa raça, porque onde eles chegam, eles prosperam. Chegaram na Alemanha, prosperaram. Onde eles chegam, eles têm uma capacidade de nenhum de nós aqui, nós não vimos isso na reportagem de um judeu mendigando, de um judeu pedindo esmola, de um judeu numa situação de rua. Nós não assistimos uma cena dessa, nunca assistimos. Eu sei que você nunca assistiu uma cena dessa. Não me faça a pergunta que eu não tenho uma resposta. Aonde ele chega, eles prosperam. O camelô Silvio Santos se tornou esse cara que o Brasil conheceu. Eles simplesmente prosperam. Então havia uma inveja muito grande a respeito disso, e queriam acabar com eles. E aqui nós encontramos algo absurdo aos olhos humanos. Não havia nação, e eles começam a peregrinar, e a Rússia perseguiu muito judeu, e começam a migrar para a sua terra. E esse texto bíblico diz que em um único dia apareceria uma nação. Todo esse povo que Deus espalhou, em um único dia, eles iriam ter um lugar para chamar de terra, eles iriam ter um espaço geográfico para eles dizer: aqui é a nossa nação.
No ano de 1948, uma Assembleia das Nações Unidas, organizada por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, meus irmãos, é tremendo, foi proposto e foi aceito por todos, de que naquela terra seria dividido duas nações. Uma nação era a Palestina e a outra nação era Israel. E a Jerusalém seria na verdade uma administração internacional. Mas ficaria aquela divisão, como nós conhecemos hoje, da Jerusalém Oriental e a Jerusalém Ocidental. E na votação, Israel aceitou o veredito. A Liga Árabe, os países árabes não aceitaram o veredito. Eles não concordaram e se levantaram para acabar com aquele povo que não tinha armas, não tinha um exército, era um povo que não tinha, quando não é nação não tem exército, tem militantes. Aquele povo não tinha capacidade humana e nem bélica para resistir à Liga Árabe, composta por mais de 9 países e países bélicos, como o Egito naquela época, patrocinado pela Rússia. E no mesmo dia em que foi homologado que Israel seria uma nação, eles se manifestaram para exterminar todos os judeus daquela região. Israel não só ganhou a guerra, como ampliou as suas terras. Simplesmente como ampliou. A nação continuou existindo, os países não tiveram capacidade de acabar com ela, porque a palavra de Deus diz que esta nação existiria em um único dia. Isso é ímpar, não existe em outro lugar. E a Palestina não ganhou o mérito de nação porque não aceitou e até hoje não é nação. Por quê? Porque a profecia falava de Jerusalém, falava de Israel, não falava da Palestina. Houve toda uma organização, o diabo é terrível. Deu para entender? Se naquele dia a Palestina tivesse aceito, Israel tivesse aceito, tinha uma alteração nesse texto do versículo 8. A Bíblia fala que um dia nasceria uma nação, não eram duas nações. Houve uma proposta para quê? Para que duas nações fosse homologada em 1948. Somente uma nação aceitou, e por mais que tentassem destruir esta nação, somente ela permaneceu. Eu estou dizendo para você que a palavra de Deus é tremenda e que o que está escrito na palavra de Deus se cumpre. Então quando alguém falar para você e mostrar, olha, está escrito, como nós temos mostrado durante muitos e muitos anos, que Jesus, uma hora ou outra, virá buscar um povo que decidiu ser fiel a Ele, e que este mundo em que habitamos passará por um momento terrível, em que a Bíblia fala que nunca houve nem haverá. O momento é tão terrível, como falei aqui há alguns dias, que pessoas vão estar procurando morrer para sair desse sofrimento e não vão encontrar a morte, porque a Bíblia diz que a morte vai estar proibida de matar. Isso não é uma história de crente, e nem uma mitologia. Essa mesma palavra que disse que em um dia se formaria uma nação. Não existe isso e nunca existiu em hipótese alguma, racionalmente falando. Não tem como haver uma nação em um dia. Para se ter nação tem todo um processo de derramamento de sangue, de luta corporal, de reconhecimento por meio da força. Assim como a Rússia desistiu de atacar a Finlândia, porque toda vez que ia era derrotada. Disse, não, vamos deixar esse povo aqui. Apareceu esta nação chamada Israel, porque a palavra diz que em um dia ela apareceria. Por isso eu quero deixar essa informação para você. Eu quero deixar uma reflexão para você que talvez você esteja relaxando na palavra, esteja fazendo descaso no que você tem escutado da Bíblia Sagrada. Não negligencie a sua fé. Não negligencie o que Deus tem para você e o que você tem de conhecimento a respeito de Deus.
porque o que está escrito se cumprirá. Sobre a vinda de Jesus eu não sei lhe dizer quando, porque a Bíblia diz que nem eu e nem você e ninguém sabe. Mas a Bíblia diz que no abrir e fechar dos olhos, o Senhor virá buscar um povo que decidiu ser fiel a Ele. A palavra diz que será como um ladrão. Ninguém sabe, mas Ele virá buscar é o que está escrito. E eu creio, e eu aconselho você a crer. Então ninguém imaginaria isso. Isso nunca houve nem haverá. Um povo se espalhar e deixar de existir, geograficamente falando, e em um dia eles terem uma geografia em que eles possam se adaptar e dizer: aqui é o nosso país. Isso aconteceu porque é o que está escrito. O que está escrito se cumprirá, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja Deus.